noite a todos. Não sei se leram os 12 capítulos de Eclesiastes, mas agora também já é tarde. Agora vamos estudar os 12 capítulos de uma forma em modo voo. E antes de entrarmos no livro propriamente dito, vamos fazer aqui uma introdução e falar um pouco sobre este livro. Eu tentei que neste estudo pudéssemos abordar logo 2 livros de uma só vez. Irei fazer isso mais à frente quando chegarmos aos profetas menores, para que este voo não dure durante muito tempo. E quando eu puder, quando chegarmos aos profetas menores, vou fazer ali compactos. E quando chegarmos aos Evangelhos, eventualmente também irei fazer. Mas o Eclesiastes era tão importante que eu não consegui fazer um compacto com Cantares de Salomão e tive que falar sobre Eclesiastes esta noite. E vocês vão perceber porquê. O sentimento de insatisfação é algo que se revela em qualquer ser humano desde criança. Nós não ensinamos uma criança a ser insatisfeita, ela nasce insatisfeita. E quando ela é capaz de se expressar, ela revela imediatamente a sua insatisfação. Ou porque quer mais leite, ou porque não quer acordar, ou porque é que lhe mudem a fralda. Assim que pode, manifesta logo a sua insatisfação. Isso porquê? Porque todos nós nascemos com uma coisa chamada pecado. E o pecado desperta no ser humano um vazio, que gera sempre permanente insatisfação. E assim que nos conseguimos expressar, logo quando somos bebés, essa insatisfação é visível. Sabem, há uns senhores que são hábeis a lidar com a insatisfação, que são a gente ligada ao marketing. E eu tenho alguma formação no marketing, sei do que falo. Eles são especialistas em lidar com a insatisfação. Eles são especialistas em fazer gerar nas pessoas o sentimento de insatisfação. Aliás, eles só conseguem vender produtos quando as pessoas sentem que precisam de alguma coisa, muitas vezes quando nem precisam. É ser capaz de gerar insatisfação. Ou gerar uma coisa numa necessidade que já existe, ampliá-la para que ela lhe pareça mais urgente, ou então ser capaz de criar uma necessidade onde ela não existe. Isso é que é. É ser capaz de criar uma necessidade quando ela não existe. E estes senhores lidam com a insatisfação. Em pequenos, nós pensávamos, eu falo por mim, eu vou dar exemplos que são meus, que se quando eu tivesse o carro do Kit, do Michael Knight, o Justiceiro, eu era feliz. Eu encontrava o meu propósito de vida. Recebi o kit. Depois do almoço já não estava tão feliz, porque vi o vizinho com a bicicleta. Até que um dia tive uma bicicleta, uma BMX. Durou 2 dias o meu sentimento de plenitude de vida. Até que, enfim, apareceu outra coisa qualquer. Não vou continuar por aí, vocês também têm a vossa experiência de vida. Mas quando nós somos jovens, queremos chegar depressa aos 18. Não é verdade? Quando chegamos aos 18, queremos rapidamente tirar um curso. Quando temos o curso, eu agora vou ser satisfeito quando casar. E quando casamos, não, agora quando tiver filhos. Agora tenho que ter uma casa. Nós nunca paramos. Nós queremos sempre mais. Nós nunca estamos satisfeitos. Sabem que a Constituição dos Estados Unidos tem uma coisa interessante na Constituição. Diz que todas as pessoas têm direito à liberdade e à procura pela felicidade. Diz lá. Todas as pessoas têm direito à liberdade e à procura pela felicidade. Só quero dizer que a felicidade não é um produto final. É um subproduto. E o que nós temos hoje em dia no mundo é que as pessoas todas lutam para ser felizes com escolhas que as tendem a querer fazer felizes. Como se com as suas escolhas obtivessem o produto final. A felicidade, deixem-me dizer isto, que é um exemplo parvo, mas lembrei-me agora, é como se fosse o presente que nós ganhamos do McDonald's. Nós vamos lá atrás do hambúrguer. As crianças são hábeis, porque as crianças vão atrás logo do subproduto. Elas vão logo atrás do brinquedo, não é? Eu falo pelos meus filhos, o mais novo, ele pensa no brinquedo, ele vai atrás do subproduto. Mas as crianças vão atrás, a felicidade é um subproduto. Se eu for à procura da felicidade com as minhas escolhas, eu não vou encontrá-la. Porque eu não encontro felicidade com as minhas escolhas sem Deus. Mas quando eu procuro Deus, temos o subproduto, que é a felicidade. Ele dá-nos a sua presença e dá-nos um extra, que é a felicidade. Por isso é que a felicidade é um subproduto, que não se encontra diretamente, seguindo o nosso coração, mas encontra-se quando nós encontramos Deus e obedecemos-lo, nós ganhamos a felicidade como um subproduto. E não existem atalhos. Não existem atalhos. Ou é com Deus obedecendo a Deus, ou então não há outro atalho.
O ser humano sempre questionou sobre o seu propósito de vida. Sobre como é que a vida nasce, para onde é que vai, como é que tudo isto aconteceu. São questões essenciais. Eclesiastes é um livro de questões essenciais. E vemos aqui o seu autor, Salomão, a colocar questões que a todos devem fazer pensar. Para os que acham que a Bíblia é um livro irrelevante, Eclesiastes é um livro que prova que a Bíblia não é irrelevante. Mais um no meio de todos eles, mas é mais um. Porque trata de questões eminentemente práticas. Eu imagino Salomão a ter estas conversas como se estivesse à beira de um café ou no supermercado, como nós hoje. São conversas do dia-a-dia. Eclesiastes é um livro super prático. Super prático. Eclesiastes pode ser dividido em 3 partes. Não vamos fazer divisão já. Porque eu quero que vocês aprendam e vejam uma de cada vez. E agora que fiz isto desde a última vez, agora não vou mudar. Vamos ver passo a passo. E já vamos falar sobre a primeira, mas são 3 partes. E podes pôr no slide a seguir, por favor. E estamos na introdução, ok? Acho que concordarão comigo que este nome de Eclesiastes é um nome estranho. Certo? Eclesiastes. O que é que isto significa? Bem, Eclesiastes vem da palavra eclésia, que significa assembleia, que dá origem à palavra igreja. Mas Eclesiastes é mais do que eclésia. É como se fosse algo mais do que assembleia. Eclesiastes é aquela pessoa que fala à Assembleia, que neste caso era Salomão. E quando nós lemos Eclesiastes 1:1, nós lemos palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Salomão, óbvio, ele está-se a declarar quem é. Pregador no original, no hebraico significa Kohelet. Eu não sei como é que se expressa, eu não sou judeu, mas é algo assim. Kohelet significa colecionador. O que é que isto quer dizer? Este homem, que era o que falava à Assembleia, é simultaneamente o pregador, que significa colecionador. Eu vou agora juntar tudo e explicar-vos, ok? Eclesiastes é uma palavra que significa aquele que fala à Assembleia retalhos e coleções de experiências de vida. Estão a entender? Quando eu junto a palavra pregador e o seu significado e meto Assembleia, que é a palavra eclésia, eu percebo o que é que Eclesiastes é. É a ação do pregador, que é Salomão, a falar à Assembleia, Eclésia, Kohelet, coleções de retalhos de experiências de vida, que ele, pela sua experiência, acumulou. Estão a ver? É isto que significa Eclesiastes. Em vez de pregador, Salomão poderia descrever-se como pesquisador, tipo uma lupa. Porque ele vai passar o livro todo com uma lupa, a tentar descobrir o caminho da felicidade, o santo grau do mundo de hoje. Qual é que é o caminho? Sem Deus, será que existe algum caminho alternativo? Este livro prova que não há atalhos. Porque ele vai começar e vai acabar como começou. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que significa vazio de vazio, tudo é vazio. Sem Deus, ele percebe, e se houve alguém que experimentou tudo na vida foi ele, vamos ver isso mais à frente, que não há atalhos. Nenhum. E vamos ver qual é que é o segredo. Mais à frente também. E, portanto, para todos aqueles que possam ser felizes sem Deus, que acham que podem ser felizes sem Deus, leiam Eclesiastes várias vezes. E vamos aprender com o homem que já deu as cabeçadas todas e que experimentou tudo que havia para experimentar da terra. E esse homem chamava-se Salomão. Ok? Sabem, para pessoas... A introdução vai longa, mas estou quase a acabar a introdução. Para pessoas como eu, que nascem numa família de crentes, e ouvem depois aqueles testemunhos. Não sei se vocês que nascem, os que estão aqui, que nasceram na família de crentes, sentiram o que eu já senti quando era mais novo. Eu ficava com uma inveja. Isto não se deve dizer, mas é verdade. Eu ficava com uma inveja, porque alguns diziam assim: epá, eu conheci isto e houve uma mudança e agora passei para este lado e consigo comparar este lado com o outro. E eu assim, está bem, o meu testemunho é tão insípido, eu sempre nasci aqui e estou aqui. Não tenho nada para dizer de especial. E depois outro, epá, eu fui aquilo e agora já não sou. E assim, epá, eu gostava de ter experimentado para perceber a diferença. Eu não sei, se calhar sou eu que sinto isto e vocês todos nunca sentiram isso. Mas eu senti, epá, bolas. Eu também gostava de ter passado para o outro lado para perceber a mais-valia que é hoje ser crente, não é? Coisas parvas que a gente pensa, mas que eu pensei muitas vezes. Eu quero-vos dizer que, por muitos acharem isso, é que muitos que nascem na igreja, mais tarde, voltam para o mundo para poder experimentar isso. E a gente se questiona, mas porquê não há explicação? Não há explicação. Infelizmente, a vontade de experimentar o outro lado foi mais forte.
E há um risco enorme de pessoas que nascem na igreja, que vão à escola dominical, que sabem o beabá todo, de um dia poderem voltar atrás. Porque há uma tentação permanente para que nós assim o façamos. E o diabo é astuto. Portanto, olho bem aberto todos nós, porque há sempre um risco muito grande de o diabo nos querer puxar outra vez, com a ideia de que tens de experimentar para perceber a diferença. Pois, é provar a maçã, não é? A maçã, isto é o fruto. É maçã, não foi maçã, não sei. O fruto. E depois vamos atrás da conversa de que é bom e depois provamos o fruto. O que é que vamos ter? Vazio de vazio, que é significado de vaidade de vaidade. Portanto, Salomão teve também vontade de experimentar a lama toda que havia para experimentar no mundo. Experimentou tudo. Expôs-se a todo tipo de erros, com o pretexto de conhecer... a introdução está quase. Sob o pretexto de conhecer tudo o que podia conhecer. E o que é que ele ganhou com isso? Vejam o versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, o coelete, o colecionador de experiências. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. O significado de vaidade é vazio. Agora leiam o versículo com vazio. Vazio de vazio, diz aquele que coleciona experiências de vida, vazio de vazio é tudo vazio. Sem Deus. Se lerem assim não faz mais sentido. Porque é isso que significa. Vazio de vazio, diz aquele que viveu tudo para viver, vazio de vazio é o que significa a vida sem Deus. Ok? A palavra vaidade ou vazio é citada 37 vezes, ou vaidades, esse conjunto de palavras são citadas 37 vezes neste livro. 37. E Paulo, Salomão, nesta vida, vivia uma fase da sua vida insípida. Era um tipo casmurro, carrancudo, zangado. Era esta a fase da vida de Salomão. Porque ele tinha feito muitas cabeçadas. Ele já estava mais no fim da sua vida e estava muito arrependido e seguramente triste e amargurado pelas escolhas que fez. Imagine ele a dizer, em conversa com alguém, eu tentei aquilo, bati com o nariz da porta. Tentei o outro, bati com o nariz da porta. Fiz aquilo, pensei que ia me dar bem, também me dei mal. Era esta a conversa de Salomão. Eu não aconselhava, se Salomão estivesse cá no nosso meio, tivesse nesta fase da sua vida, que convidássemos Salomão para dar aconselhamento a ninguém. Porque seria um péssimo conselheiro. Dizer assim, tu, acho que está mal. É tudo vaidade, é tudo vazio. Estão a ver o Salomão? Ou convidem o Salomão para a festa de Natal. O pessoal fugia todo daqui. Portanto, Salomão estava nesta fase da vida. Era tudo mau, era tudo vazio, era tudo tragédia, era tudo péssimo. Pronto, Salomão em Eclesiastes, pelo menos no início de Eclesiastes, é esta figura. Sabem que o pessimista é aquele que anda sempre enjoado no mar da vida, porque há sempre uma onda para justificar o enjoo. É ou não é verdade? Se a vida é o mar tem ondas. O pessimista é aquele que dá sempre a desculpa que esta onda, mesmo que seja assim, é justificação para ficar enjoado. E o Salomão está nesta fase pessimista, sempre. Versículo 3. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Por mais que trabalhemos e construamos e façamos tudo o que pudermos fazer, sem Deus, o resultado é vazio. Não há nada que possamos tirar daqui. Nada. Reparem a frase que está aqui, debaixo do sol. Esta frase ocorre 29 vezes neste livro. Se juntarmos as duas frases que ocorrem mais, as duas frases / palavras que ocorrem mais vezes neste livro são duas. É vaidade, ou vaidades, e debaixo do sol. Se juntarmos, uma é 37, outra é 29. Se juntarmos as duas, temos o resumo do livro. É tudo vaidade debaixo do sol. Está resumido o que desejas, vamos embora. Pronto, está feito o voo. Foi um voo supersónico. Não, estou a brincar. É o resumo. É pegar nas palavras que são mais repetidas, que por acaso encaixam-se numa luva. É tudo vaidade ou vaidades debaixo do sol. Se analisarmos a vida numa perspectiva horizontal, tudo é vazio. Só quando analisamos a vida de forma vertical, acima do sol, é que deixa de haver vazio. Estão a ver a lógica? A lógica do horizontal, que é debaixo do sol, é tudo vazio. A lógica vertical, acima do sol, Deus, o vazio deixa de existir. Mas eu vou explicar isso melhor. Portanto, antes de avançar isso é a introdução, quero citar C.S. Lewis, que disse que temos dentro de nós um vazio.
Se temos dentro de nós um vazio que nada no mundo pode satisfazer, é porque não fomos feitos para este mundo. E isso faz sentido. Se temos um vazio dentro de nós que nada no mundo pode satisfazer, é porque fomos feitos para este mundo. E Salomão experimentou, ele diz mesmo, todas as coisas que se poderia experimentar. E a conclusão foi vazio. Então, se nós temos um vazio que nada no mundo pode preencher, o nosso mundo não é este, é outro. Isto faz pensar. Vamos passar então para o primeiro bloco, que é capítulo 1 ao 4. Já estive a abordar o início do capítulo 1. Temos a pesquisa. O Salomão em modo de inspetor. Estão a ver? A pesquisar qual é o caminho para ser-se feliz. Ok? E eu podia pôr muitos versículos, pus este aqui. Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo é vaidade ou vazio e aflição de espírito. Eu quero citar que ele atentou, ou dedicou-se, ou fez, e fez todas, não disse algumas. Salomão não experimentou aquilo. Se Salomão experimentasse aquilo, não dizia isso. Não. Ele fez tudo. Todas as obras. E a conclusão foi, tudo. Todas, tudo. Ele experimentou tudo e concluiu que esse tudo dava um resultado igual, vazio. Isto é importante, ok? Versículo 4. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Vemos aqui o Salomão registrar a vida como um ciclo, ou seja, vivemos e morremos, depois vêm outros que vivem e morrem, depois vêm outros que vivem e morrem. Estão a ver o ar dramático do homem? Ele via a vida como um conjunto de uma passagem que nós vivemos e morremos, depois vivem outros, vivem e morrem, vivem e morrem. Isto é uma conversa de alguém que está deprimido. Ele via a vida, o resumo dele é a vida é nós vivemos e morremos. E depois vêm outros que vivem e morrem. E depois outros vivem e morrem. Salomão, não há mais nada. Não é só isto. É tudo vazio. É tudo vaidade. Vivemos e morremos. Vivemos e morremos. Salomão está nesta fase. Mas ele continua. Versículo 5. Eu quero-vos explicar, porque se vocês lerem Eclesiastes e percebendo esta fase de Salomão, percebem que ele escreveu certas coisas. Dizem, mas está aqui, tão dramático, tão triste. O homem estava nesta fase. Porquê? Porque, sendo o homem mais sábio do mundo, deixou-se corromper com escolhas mal feitas. Nós podemos ser os tipos mais sábios, mais sabichões da Bíblia, mas isso não nos dá a capacidade de evitar os problemas. Porque se alguém podia ter evitado ou devia ter evitado os problemas, era Salomão. E ele não os evitou. E agora está a colher o resultado, que se chama vazio. Vazio. Versículo 5. Nasce o sol, põe-se o sol. Lá está. O sol. Podia falar do sol, a beleza do sol. Não. Nasce e põe-se. Volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente gira ao vento, fazendo volta aos seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Isto aqui fala sobre o ciclo da água. Para aqueles que acham que a Bíblia não é especial, Salomão fala-nos do ciclo da água muito antes de alguém descobrir o ciclo da água. Está aqui. Mas o que eu quero citar é, ele mostra-nos que até a natureza é previsível. A vida é previsível. Nós nascemos e morremos. O sol é previsível. A água é previsível porque vai e vem assim. Tudo é previsível. Tudo é vão. Tudo é vazio. Isto é tudo uma tristeza. Isto é Salomão. Versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Vemos aqui a visão pessimista. Salomão é correto na descrição que faz da vida na natureza. É correto. Mas não é correto nas conclusões. Ou seja, o que ele diz não é mentira. O que ele diz é bem verdade. Só que ele não conclui tudo. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:20, eu cito. Porque a criação, ou seja, o sol, a água, todos nós somos criação. Tudo o que está criado ficou sujeito à vaidade ou ao vazio. Okay? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Satanás. Satanás convenceu o homem a pecar e ao pecado entrar no mundo entrou o vazio. Okay? E o que Paulo diz é como se fosse complementar o que Salomão não disse. Ou seja, é verdade, existe vazio. Mas existe vazio porque Deus também o permitiu. E para quê? Para que nós usemos esse vazio para nos chegarmos mais perto dele. Porque o vazio pode ser usado para nós clamarmos a Deus por ajuda. O drama da sociedade e do homem hoje em dia é que soma vazio ao vazio, rejeitando Deus mesmo apesar do seu vazio. Porque nós devemos usar o vazio e Deus permitiu que o diabo fizesse o que fez para que o vazio surgisse, para que no vazio o homem clamasse por ele. Mas nós somos uma raça tão desgraçada, a raça humana, que mesmo estando no meio do vazio,
Achamos que não precisamos de Deus. E somamos vazio a vazio, vazio a vazio, vazio a vazio. E continuamos teimosamente a viver e a recusá-lo. Até que um dia Deus manda-nos contra a parede. É uma questão de tempo. Eu estou assim um bocado dramático, estou assim em modo Salomão. Mas eu já vou sair daqui, está bem? Mas é importante o que eu estou a dizer. Versículo 12, 1:12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Este homem foi rei em Israel, o Salomão, 40 anos. E nunca na história de Israel houve tanto crescimento económico. O império cresceu como nunca. Teve todo o dinheiro que quis. Teve todas as mulheres que quis. Ele teve cerca de 1000 mulheres, somando as concubinas. Teve todas as experiências que quis. Teve todo o tempo que quis para colecionar experiências, o tal Coelete, não é? Colecionar experiências. Para pesquisar com a lupa. Teve tudo e chegou a uma conclusão. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. É o que eu já disse. Portanto, é impressionante como é que alguém que experimentou tudo diz que tudo é vazio. E ele diz mais, versículo 16. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim. Ele bem diz, eu fui o mais sábio de todos. E, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E o que é que ele fez com isso? Aplicou o seu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras. Estão a ver ele a investigar, a pesquisar, e vinha a saber que também isto era aflição de espírito. Então, mas ele não acerta uma. Ele fez e também não deu. Ele fez, é como aqueles caminhos que a gente se mete, deve ser por ali. A gente vai, não foi por aqui, temos que voltar para trás. E vamos falar, também não é por aqui. Ele não acertava uma. Porque na muita sabedoria há muito enfado e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Porquê é que ele se deu mal? Ele deu-se mal por uma grande razão. Ele estava focado nele próprio e não em Deus. Há aqui duas palavrinhas aqui. Há uma palavrinha aqui que é a chave, que é coração. Leiam o versículo 13. E aplicou o quê? Aplicou só orar? Não. Apliquei o meu coração. Agora leiam outra vez o capítulo 2, versículo 1. Disse eu a quem? A Deus? Disse eu no meu coração. Este homem, como fazia a vontade do seu coração, não tinha prazer em nada. E este é o problema. Quando nós decidimos com o coração, por mais que experimentemos tudo, o resultado é o mesmo. Vazio. Estão a ver? Ele estava em modo de vazio porque estava em modo de coração próprio. Ele falava com o seu coração, ele dizia para o seu coração. Ele, no final deste livro, começa a falar de Deus e com Deus. E depois o discurso muda. Muda no final, porque Deus entra na equação. Enquanto Deus está fora da equação e o coração manda, o resultado é sempre o mesmo. Vazio. Ele que experimente tudo vai dar sempre no mesmo lado. Vazio, vazio, vazio e vazio. Capítulo 2. Nós vemos a continuação da busca de Salomão por o significado da vida. Disse no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza ao prazer, mas eis que também isto era vazio, ou vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria de que serve esta? Ele próprio ficava enervado com ele próprio quando se ria, porque ele estava mesmo deprimida, mesmo quando se ria, chateava-se com ele próprio. Busquei no meu coração como daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria. Eu não percebo este versículo. Como é que é possível a gente dar só vinho com sabedoria? Mas isto é uma parte que eu não percebo. Como é que era possível dedicar-se a beber vinho e ao mesmo tempo ser sábio? Porque acho que são coisas um bocado incompatíveis. Mas pronto. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda a espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servos, etc. Ele teve tudo o que quis e fez tudo o que quis. Tudo. Qual foi o resultado? Eu já disse, mas há um versículo que é ótimo, que explica isto como nenhum outro. Está no versículo 17. Não leu ainda. Este homem experimentou tudo. Então o que é que podia dizer no final? Diz assim, olha o que é que ele diz no versículo 17.
Há uma tradução que é boa, que é pelo que odiei esta vida. Ele diz que aborreci. O homem não está por menos. Eu odeio tudo. Eu odiei esta vida. O resumo de tudo isto é: eu odeio esta vida, ou aborreci esta vida, eu detesto esta vida. Pá, mas estamos a brincar. Mas ele fez isto tudo, viveu isto tudo, deu-se a coisas que nenhum de nós, nem nos melhores sonhos podemos ter. E o resultado é ódio. Sabem, para todos aqueles que acham de nós e que estão a ser tentados em querer coisas que não devem, e todos nós somos tentados a querer coisas que não devemos, pensemos seriamente se vale a pena o trade-off. Porque se há pessoa que experimentou tudo o que podia ser experimentado, era ele, era Salomão. E o que Salomão descobriu foi que quando vai na onda da vontade própria, o resultado é vazio e tristeza profunda. E isto está escrito para o nosso ensino. Aprendamos então com quem deu cabeçadas para que nós não tenhamos que as dar. Capítulo 3. Bom, capítulo 3... Eu só vou citar aqui um versículo, que é o primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Neste capítulo, ele reforça Salomão a monotonia da vida e cita cerca de 28 atividades monótonas, em que ele diz, por exemplo, é tempo de viver, tempo de morrer, tempo de construir, tempo de destruir, tempo de dançar, tempo para dançar, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. São 28 atividades monótonas em que ele fala sobre isto, ok? Continuamos na onda pessimista, na onda monótona de Salomão. Mas quer citar um versículo, que é o versículo 14, diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Este versículo aponta para a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, e uma das formas de ver que Ele é imutável é o facto que as suas obras também não mudam. Porque as suas obras são imutáveis e duram eternamente, isso confere também a Deus imutabilidade e durabilidade eterna. Isso é importante, e ao menos Salomão teve essa capacidade para poder ver isso, ok? E há aqui uma introdução de uma palavra importante, que até aqui não tinha posto, que é temor de Deus. Vemos aqui no versículo, e isto faz Deus para que haja temor dentro dele. Aos poucos e poucos o homem vai acordando. E no final vê-se que ele está totalmente acordado. Mas vemos aqui a palavra já temor a entrar em cena. Capítulo 4. Capítulo 4, nós vemos a vaidade, vou resumir, a vaidade da opressão, da competição, do poder político, mas também temos versículos como o que eu vou citar agora, que falam-nos da importância de nos ligarmos uns aos outros, que está no capítulo 4, versículos 9 e 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, outro levanta ao seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Nós somos criados para ser interdependentes, não independentes. E mesmo quer a nossa vida pessoal lá fora ou na igreja, muitas vezes vivemos em comunidade independente. E nós temos que ser capazes de, entre nós, sermos mais interdependentes. Ok? E é isso que lhe ensina. E é isso que até o Salomão, nesta fase da vida, reconhecia isto. E, portanto, é importante. Vamos entrar agora no segundo capítulo de Eclesiastes, que vai ou melhor, segunda secção, que vai do capítulo 5 ao 10, em que temos aqui Provérbios parte 2. Em que ele, no capítulo 5 ao 10, manda mais alguns provérbios. Porventura, ele escreveu imensos provérbios, como sabem. E ele pensou assim: eu tenho que compilar aqui mais alguns que não ficaram do outro lado, e acrescentou aqui mais alguns, e são provérbios que vão do capítulo 5 ao 10. Eu só vou citar alguns, não vou perder aqui muito tempo. Quero citar do versículo 10 do capítulo 5, um muito famoso, um provérbio muito conhecido. Capítulo 5, versículo 10. Salomão, na primeira parte dos teus 4 capítulos primeiros, ele é um tipo que estava a filosofar sobre a vida. Era um filósofo. Aqui, ele agora começa a dar provérbios. Quem amar o dinheiro, ou o que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. Vocês conhecem alguém que depois de acumular muito dinheiro disse: eu já não quero mais? Eu não conheço ninguém assim. Sabem porquê? Porque quando nós temos 1, queremos 2. Quando temos 2, queremos 4. E quando temos 5, queremos 10. E quando temos 20, queremos 40. A gente quer sempre mais. O importante não é ter dinheiro. O grave não é ter dinheiro. O grave é amar o dinheiro. Porque aqui o que Salomão diz, e eu chamar Paulo ao Salomão, não sei porquê. O que Salomão diz é: o que tiver dinheiro, o que tiver... Não, o que amar. O problema não é ter, o problema é amar. O problema é amar. Eu sobre isto quero dizer o seguinte. Onde é que eu tenho isto escrito? Está aqui.
O que Deus é para o crente, o dinheiro é para o descrente. Eu vou explicar porquê. O que Deus é para o crente, o dinheiro é para o descrente. O que é que Deus é para o crente? Segurança e refúgio. O que é que o dinheiro é para o descrente? Segurança e refúgio. Por isso é que o dinheiro é raiz de todos os males. Sabe porquê? Porque esse refúgio, essa segurança que o descrente tem, que o dinheiro lhe faculta, falo pôr Deus de lado. E quando pomos Deus de lado porque o dinheiro nos dá segurança, isso é a raiz de todos os males. Eu nunca tinha pensado isto assim, se calhar outra pessoa dirá de outra forma ou analisar de outra forma, mas acho que faz sentido. Porque se o dinheiro é para o descrente aquilo que Deus é para o crente, o dinheiro compete com Deus na nossa atenção. E haverá coisa pior do que alguma coisa que compita contra Deus? Não. O dinheiro, em suma, representa tudo aquilo que não é de Deus, porque compete contra Ele, na esfera da dependência. Estão a ver? E por isso é que 1 Timóteo 6 diz que o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Capítulo 6, versículo 7. Outro provérbio importante. Isto é um voo, eu vou citando aquilo que eu achei que era mais importante. Todo o trabalho do homem para a sua boca e, contudo, nunca satisfaz a sua cobiça. Ou seja, a gente pode fazer o que quisermos, trabalharmos sempre, sempre, sempre e nunca estamos satisfeitos. Queremos sempre mais. Sempre. Outro versículo que eu quero citar, que eu acho que é muito importante, que está no capítulo 7, versículos 2 e 3. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Sabe uma coisa? Agora vou-vos chocar. Vocês um dia se tiverem um convite, no mesmo dia, na mesma hora, para ir a um casamento, ir a um funeral, o que é que vão decidir? Aqui Salomão está a dizer, a Bíblia está a dizer. É melhor ir ao funeral do que ir ao casamento. Epá, não. Está aqui a dizer. E depois ele explica porquê. Porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Bem, eu vou-vos dizer uma coisa. Nunca me aconteceu uma coisa dessas, não é? Depende do funeral e depende do casamento. É a resposta que a gente dizia, não é? Mas eu percebo aqui o Salomão. Porque uma das formas de Deus curar um coração rebelde, sabe qual é? É dar-lhe uma injeção de tristeza. A tristeza de rosto se faz melhor o coração. Quando nós chegamos a um ponto de estamos tão longe de Deus, tão longe de Deus, tão longe de Deus, como Salomão também esteve, a cura muitas vezes passa por uma dose daquelas duras, de injeções daquelas grandes, de tristeza. Porque é isso que faz o coração melhor. Ok? E muitas vezes a cura para um coração duro é uma boa dose de tristeza. E, portanto, se nós queremos não ter esta injeção, não façamos o que Salomão fez. Evitemos. Uma vida sem problemas e sem dificuldades é uma vida longe do mar alto. É uma vida sempre nos baixios. Sempre. Para podermos conhecer nós mundos novos, nós temos que nos mandar para o mar alto. E isso acarreta riscos, acarreta dor. E sabem que eu gosto de aprender com pessoas e gosto de ser aconselhado por pessoas que muitas vezes já passaram por muita coisa, que já sofreram muito. Essas são as que aconselham melhor. Porque não aconselham na base da teoria, aconselham na base da cabeçada, da experiência. Portanto, a dor, muitas vezes, capacita-nos a podermos ajudar também os outros. Dá-nos traquejo. Não é por acaso que a Bíblia diz que aqueles que servem têm que ser provados. Como é que é? Aqueles que servem têm que dar provas e já têm que ser provados. A aflição e a dor, muitas vezes, é como se fosse um ingrediente essencial para que a pessoa possa ser habilitada para poder até servir de uma forma mais eficaz no meio dos crentes. Porque a dor permite a pessoa ter uma visão completa do mundo que não tinha até então. Imaginem, para aqueles que gostam muito de sol, eu gosto de QB, gosto do sol, óbvio, mas eu estou a 10 minutos na praia com o sol, começo logo a ir para baixo do chapéu e fico logo cheio de calores, ou então vou para a água, e quando estou com os meus miúdos, estou sempre na água, porque tenho que estar sempre na água. Para mim até é bom, por isso é que eu fico lá mais tempo. Porque se tivesse que ficar ali a apanhar banhos de sol, aquilo eu fugia logo. Mas imaginem que a vida era só sol. Não nascia nada. Era um deserto. E a gente quer, Deus, dá-me sol sempre. Sabe o que a gente está a pedir a Deus? Estamos a pedir a Deus que a nossa terra seja uma terra árida. Deus, quando nos dá um pouco de chuva e umas ventanias boas, é para as nossas árvores crescerem com boas raízes, é para a terra ser mais fértil, para produzir outras coisas. Estão a ver? Mesmo no ponto de vista geológico, sol em demasia faz mal.
E portanto nós não temos, é ridículo pedirmos sempre a Deus sol. Faz parte de apanhar umas ventanias de vez em quando. Do capítulo 8 ao capítulo 10, tudo o que eu estou aqui a falar podia ser tema de uma só mensagem. E o que me custa falar destes voos é que a gente, quando está a ganhar gosto por uma coisa, temos que largar logo. É como vocês estão a ver uma coisa girando no avião. Espera aí. Não, já passou. Pronto, não dá para falar mais. E o mal destes voos é isso mesmo. Do capítulo 8 ao capítulo 10, vemos mais uma vez o dilema de porque é que os injustos dão-se bem e os justos dão-se mal. Aquela velha história. E Salomão também acha isso injusto. Também acha isso que vaidade. O homem diz vaidade para tudo. Dispara vaidade por todo o lado. O que é que os maus dão-se bem e os bons dão-se mal? Isto também é vaidade. Isto também é vazio. O erro de Salomão é fazer conclusões na base do que vê. Salomão, que era um tipo que era esperto, inteligente, devia perceber que não se pode concluir só na base do que vemos, porque há uma realidade invisível que determina tudo o que se passa. E isto prova uma vez mais de como uma pessoa sábia pode se desviar do caminho. Ele era o homem mais sábio, mas as decisões erradas, sucessivamente erradas, fizeram-no desviar até este ponto, ok? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam... Reparem, este Salomão, que diz que não sabe o caminho do vento, foi o mesmo Salomão, e eu li, que dizia que sabia como é que o vento se comportava. Vocês leram isso comigo, não leram? É que o vento vai para... Aqui, ele já reconhece que não sabe tudo. Não é o mesmo. Nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Versículo 9. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Estão a ver aqui a Deus na equação agora? Deus aparece aqui no versículo 5, Deus aparece no versículo 9 e diz, é jovem, aproveita. Tens toda a legitimidade para tomar decisões e para aproveitares. Mas atenção, tu tens que prestar contas a Deus. Estão a ver a inclusão de Deus na equação? E isto faz toda a diferença. E parte da solução de Salomão é esta. É pôr Deus na equação, nas escolhas. Capítulo 12, versículo 1. Dos versículos mais conhecidos de Eclesiastes, se não o mais conhecido. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te de quem? De Deus. Sempre Deus. Sempre Deus. Mas para aqueles que são jovens, porque eu já vou falar para os mais velhos, isto é só os jovens que têm que se lembrar de Deus, para não fazerem disparates. Já lá vou falar para todos, que aqui também está, mais à frente. Mas sim, os jovens porquê? Porque os jovens é que tomam decisões que condicionam muitas vezes o resto da vida. E quando elas são mal tomadas, as consequências também acompanham para o resto da vida. E o que ele diz é, abram a pestana enquanto são jovens, ponham Deus na equação, porque senão dão-se mal como eu me dei, e que acordei tarde demais, e que durante muito tempo perdi anos de vida, a andar a pesquisar por caminhos que eram vãos, que eram vaidade, e podia ter feito coisas muito melhores. Estão a ver? E para aqueles que acham que Salomão não tem nada para dizer, vejam o versículo que resume a conclusão final de Salomão. E isto é para todos. Não há nenhum capítulo. Capítulo 12, versículo 13. Este é a súmula da conclusão. De tudo o que se tem ouvido, atenção, de tudo o que eu vos falei, de tudo o que o Salomão escreveu, o fim é, esta é a conclusão de Salomão. E não diz que seja para os novos, não diz que é para velhos, diz que é para todos. Teme a Deus. E temer a Deus é reverenciá-lo, é considerá-lo acima de todas as coisas, é ter cuidado com a nossa vida porque Ele está lá em cima e vê tudo o que se passa, tem sempre o micro e a câmara ligada. Isto é temer a Deus. E guarda os seus mandamentos e obedece ao que a palavra de Deus diz. Se nós temermos a Deus e obedecermos, isto é o dever de quem? Dos jovens, de todo o homem. Isto é o dever de todo o homem. E se o fizermos, nós experimentaremos uma coisa que não é vazio, nem é vaidade, nem é felicidade, mas a paz que Deus pode dar. Eu espero que depois desta viagem curta, porque foi mais curta, eu era para te falar também sobre cantares, mas não consegui,
porque senão ficaríamos aqui mais uma hora pelo menos. E cantar, se calhar, também será uma viagem curta. Espero que percebam esta viagem de Salomão no livro de Eclesiastes. Foi uma viagem dura. Ele começa atabalhoadamente, mas graças a Deus termina bem. E termina com as conclusões certas. Que todos nós possamos abrir os nossos olhos e corrigir o que temos que corrigir, porque todos temos que corrigir coisas nas nossas vidas, e possamos perceber que o segredo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe.